Cenas como essas voltaram a ser rotina no Chile. Gente jovem nas ruas pedindo mudança. E uma mudança direcionada à esquerda. Esses protestos ocorrem agora, quase 3 anos depois das manifestações de 2019, que levaram o país a elaborar o esboço de uma nova Constituição. Mas apesar do amplo apoio à ideia de que o Chile precisa de uma nova Carta Magna, o texto acabou sendo rejeitado pela maioria dos chilenos. A nova Constituição transformaria um dos países mais conservadores das Américas numa das sociedades mais progressistas do planeta, e que agora se mantém profundamente dividida sobre seu futuro. Por que os chilenos querem uma nova Constituição? Bom, muito tem a ver com a origem dela. A carta vigente foi elaborada em 1980, durante a ditadura do Augusto Pinochet, que comandou o Chile de 73 a 90. Apesar de ter sido alterado várias vezes desde então, o texto ainda é herança do regime militar, e o conteúdo dele é controverso. A Constituição atual não inclui, por exemplo, o acesso universal e gratuito à educação, saúde, seguridade social, entre outros direitos. Não cabe ao Estado oferecer diretamente esses benefícios, que ficam por conta do setor privado. E foi justamente esse não papel do Estado na prestação de serviços básicos uma das razões da onda de protestos que eclodiu em outubro de 2019. Dezenas de milhares de chilenos tomaram as ruas para demonstrar insatisfação com o governo e as condições de vida no país. Na época, o presidente do Chile era o bilionário Sebastián Piñera, de direita. O processo constituinte foi o mecanismo institucional que a política chilena encontrou para conter as manifestações. Em um plebiscito em 2020, quase 8 em cada 10 chilenos aprovaram a redação de uma nova Constituição. Ou seja, a maioria quer uma nova Carta Magna, só não essa que foi elaborada ao longo de um ano por uma convenção constitucional criada para esse fim. Em meio a um cenário político já conturbado, a proposta de Constituição acentuou ainda mais a polarização no país. O texto definiu o Chile como um Estado social democrático de direito e trazia uma série de novas garantias de direitos sociais, entre eles a paridade de gênero, o direito à saúde, à educação, à previdência e à proteção do meio ambiente. Aliás, a palavra direito, no plural ou no singular, aparecia 422 vezes no texto, um recorde entre todas as constituições do mundo. Economistas esperavam que as mudanças propostas custariam de 9% a 14% do produto interno bruto do Chile. De fato, o país é hoje um dos que menos gastam com serviços públicos entre as principais democracias do mundo. Pois bem, os defensores da proposta de Constituição afirmavam que o novo texto ajudaria a tornar o país mais justo. Aqui a gente está falando principalmente da esquerda e parte do centro. Já os opositores, mais à direita e centro-direita, argumentavam que a proposta era radical e ativista demais. O caráter plurinacional do Estado, a reeleição presidencial, o sistema de justiça e a eliminação do cargo de senador vitalício eram alguns dos pontos que mais geraram controvérsia. Fato é que a Constituição chilena ia passar para a história como uma das mais progressistas do mundo, mas foi rejeitada. Mais de 60% dos chilenos disseram não à proposta em um plebiscito realizado em 4 de setembro. Diferente de votações anteriores, o voto era obrigatório. 80% dos eleitores foram aos centros de votação, uma participação histórica. Pois bem, então para entender o que levou à rejeição da proposta, a gente tem uma maior participação, o que permitiu que se conhecesse a opinião de grandes redutos que não vinham se expressando nas últimas votações. Também temos alguns pontos controversos, como o plurinacionalismo, que eu já mencionei. A intenção aqui era reconhecer os povos indígenas como parte da composição do país, mas o conceito foi interpretado por muitos como algo que dividiria os chilenos. Analistas também atribuíram a rejeição à falta de diálogo com a população ao longo do processo, além de uma campanha maciça de desinformação. Enxurradas de fake news sobre detalhes da proposta confundiram os eleitores. Houve até quem relacionasse o texto com ditaduras de esquerda. Mas quais são as consequências desse resultado? Quem era a favor do texto falou em tragédia política no Chile. Já o jornal Financial Times, por exemplo, avaliou que a rejeição ao populismo foi um exemplo para o mundo. Bom, em menor escala, o resultado coloca em xeque a chamada democracia participativa, que vigorou no processo constituinte atual, em vez da democracia representativa clássica. A convenção que elaborou a proposta de Constituição era formada por 154 membros eleitos de forma paritária em votação popular, tinha 17 cadeiras reservadas aos povos indígenas e ainda a participação de independentes. Especialistas acreditam que se uma nova convenção for formada para elaborar uma segunda proposta constitucional, não vai ser da mesma forma. Provavelmente só pessoas vinculadas a partidos vão participar. Em maior escala, a rejeição da proposta coloca em xeque a guinada à esquerda no Chile. O resultado foi um duro golpe para o presidente de esquerda Gabriel Boric, um ex-líder estudantil de 36 anos que assumiu o cargo em março. O Boric foi eleito no rescaldo dos protestos de 2019 e em meio a um processo constituinte.
Portanto, a ideia de uma nova Constituição não é dele, mas fato é que ele investiu muito capital político nesse processo. Agora, em vez de usar uma importante mudança constitucional para inclinar o Chile mais para a esquerda, grande parte do mandato dele provavelmente vai ser envolto em disputas sobre o futuro constitucional do país. Segundo analistas, o Boric deverá enfrentar uma sinuca política nos próximos meses. Além de fazer andar um novo processo constituinte, ele precisa manter o governo funcionando e ainda evitar desgaste com a direita. Isso porque o governo não tem maioria dos votos no Congresso Nacional. Sem contar que a oposição ganhou legitimidade com a rejeição da nova Constituição. E provavelmente vai usar essa vitória como moeda de negociação. E isso tudo acontece num cenário político e econômico nada favorável. O presidente tem baixos índices de popularidade, enquanto o país sofre com alta inflação para os padrões locais, além de um aumento na criminalidade e na violência. Lembrando que o Boric foi eleito no ano passado com uma margem muito estreita diante de seu adversário de extrema-direita. Ou seja, ele precisa governar para uma metade da população que não queria ele no poder. Bom, o processo voltou para a estaca zero. O governo e a oposição já retomaram as negociações a fim de desenhar um novo roteiro constitucional e virar de vez a página da ditadura militar. Serão tempos difíceis, mas o Boric se comprometeu a seguir adiante com o que acabou se consolidando como ponto central do seu governo. É que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube.